o ministro havia cobrado uma ação do governo Lula para efetivar a extradição da Carla Zambelli. Mas, no final das contas, como o Caivano já trouxe no programa de ontem, a Suprema Corte italiana, que não é de um estado de exceção, mas de um estado de direito, decidiu anular a extradição da ex-deputada. Sancionado com impeachment. E também o Paulo Gonet, por ser um pincher salafrário desse estado de exceção instaurado. E por falar em Moraes, o ministro havia cobrado uma ação do governo Lula para efetivar a extradição da Carla Zambelli. Mas, no final das contas, como o Caivano já trouxe no programa de ontem, a Suprema Corte italiana, que não é de um estado de exceção, mas de um estado de direito, decidiu anular a extradição da ex-deputada. Diante desse episódio, o Itamaratinho, que o Itamaraty já está desse tamanho, então o Itamaratinho tenta entender a decisão da justiça italiana. Tenta entender, não. Tá enrolando, tá fazendo hora, porque ali não tem ninguém comendo bosta, nem ragando dinheiro. Diplomatas disseram aguardar explicações dos advogados contratados pelo governo. Veja que o governo está gastando dinheiro com advogado porque tem um bando de débil mental que não sabe que decisão inconstitucional de estado de exceção não é cumprida por países que são estados de direito. Então eles estão aguardando os advogados contratados, né, para acompanhar o caso com o objetivo de formar um entendimento, porque eles se fazem de pato, de leso. Eles ficam assim, isso se chama fazer a pêssega ou a egípcia no mundo gay, tá? Sobre os impactos da decisão. A determinação da justiça italiana considerou que houve erros na sentença anterior e, por isso, Zambelli deixou a prisão na Itália e agora aguarda um segundo procedimento em liberdade. A Corte de Cassação italiana analisou recursos em 2 processos da Corte de Apelação de Roma, que foram favoráveis à extradição de Zambelli. Um pela condenação da ex-deputada pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e outro por porte ilegal de arma de fogo. Juntando tudo isso, é o réu de Alexandre, o inferno astral do Moraes. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, atendeu a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media Corporation, empresa ligada ao presidente Donald Trump, e determinou que a citação de Alexandre de Moraes, toma papudo, seja feita por e-mail em ação movida contra ele. As empresas acusam Moraes em processo que tramita nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado de violar as leis norte-americanas ao determinar o bloqueio de perfis em redes sociais. Moraes é acusado de interferência ilícita nos negócios, coerção para representação legal, tentativa de impor censura inconstitucional e violação de políticas públicas. Martin De Luca, advogado que representa as empresas, comemorou a decisão em publicação nas redes sociais. Segundo ele, a medida destrava o caso 457 dias, 457 dias depois das empresas processarem o Mussolini da Moca por censura extraterritorial. Aspas para o Martin De Luca. Moraes impôs ordens secretas de censura do Brasil a plataformas americanas e a discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos da América. Ele deve responder em um tribunal americano ou enfrentar uma sentença à revelia, ou seja, mesmo que não apresente defesa. Fecho aspas. Aliás, vale lembrar, você estava dizendo aqui que o Moraes não seguiu o rito para citar o Eduardo Bolsonaro e agora está comemorando o e-mail da Justiça da Flórida? Não, Jamilão, porque o Moraes sequer tentou a via da carta rogatória para citar o Eduardo Bolsonaro e já mandou o edital sem poder, à exceção à revelia, contrariamente ao direito brasileiro. Quanto ao caso da Flórida, a Justiça dos Estados Unidos fez todos os trâmites para a citação via carta rogatória do Alexandre de Moraes aqui. Só que chegou no STJ e eles se negaram a cumprir a lei. E é por isso que esta medida excepcional está sendo tomada por lá. Nesse processo, inclusive, o STF articula com o governo Lula uma resposta
institucional a decisão da Justiça dos Estados Unidos de notificar Moraes por e-mail. O presidente da corte, o Edson Facinho, e outros magistrados mantêm conversas com integrantes do Ministério da Justiça e, é claro, com o pincher do Planalto, o advogado-geral da União, Jorge Bessias, para avaliar mecanismos jurídicos a fim de preservar a autonomia do Supremo e evitar um revés institucional a Moraes. Que revés institucional? Ele já está na roça, doutor Wellington. Pavinato, são muitas... emoções. Quem com ferro fere, com ferro foi ferido, né? Detalhe que até no direito brasileiro existe a possibilidade do magistrado adotar as medidas necessárias para fazer cumprir a sua decisão, que são medidas atípicas. Então não tem nada já normal na postura da justiça americana em citar o Alexandre de Moraes via e-mail. Acho até que é uma forma até de preservar a legalidade, coisa que ele não fez no caso do Eduardo Bolsonaro. Eu lhe digo mais. Quando se fala em Alexandre de Moraes, Wellington, a única lisura que nós podemos imaginar é da careca. Pois é. Minha esposa até falou, você não vai giletar hoje? Eu falei, não, que eu não quero ficar parecendo o Alexandre de Moraes. Não quero manter aqui a gramazinha meio aparada. Ia ter citado o Eduardo por e-mail. Seria muito mais tranquilo do que não ter feito nada, não ter seguido o rogatório, não ter feito nada. Essa blindagem do STJ chama muito a atenção, não surpreende, mas chama a atenção, porque o tribunal decidiu blindar o Alexandre de Moraes. E, curiosamente, a justiça americana fez esse destaque, tá? Numa das matérias que eu vi, a justiça americana entendeu que há uma blindagem institucional brasileira para impedir o Alexandre de Moraes de ser alcançado pela justiça. Isso é péssimo para a reputação das nossas instituições. É uma jurisdição da maior nação do mundo dizendo, nossa senhora, como vocês estão em maus lençóis mesmo, né? E agora vai ter que responder, detalhe, tá? Os Estados Unidos não é igual aqui. Lá as indenizações são pesadas. Cabe lembrar que o Martin de Luca é advogado das plataformas e do Donald Trump, portanto, tá, né? Estão ali juntos nessa empreitada e eu sinto que vai dar ruim pro Alexandre de Moraes. E não adianta, isso também me chamou a atenção, Caivano, AGU e STF querendo se manifestar institucionalmente com uma questão que é um problema pessoal do Moraes. Sim, porque o Alexandre de Moraes, ele personalizou a sua empreitada antijurídica. Então, é um problema pessoal dele. Ele mal utilizou as instituições para fins pessoais. Portanto, não tem que a AGU se manifestar a favor de Alexandre de Moraes e nem o STF se envolver institucionalmente nisso. Você acha que o Pincher não vai fazer isso aí? Até porque a AGU, ela atua em questões de Estado. Estado, Caivano, é território, é o nosso espaço no globo terrestre, é o povo brasileiro e é o direito brasileiro. Portanto, a AGU, ela tem que agir em defesa do direito brasileiro. Se um filhote de Mussolini, que é o caso do Mussolini da Moca, que fala com sotaque... Presta atenção, a receita para não dar errado. Você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.